né? O negócio é o passado, não é o futuro. O Apocalipse é o livro das revelações daquilo que irá acontecer, está acontecendo, na verdade. Então, nós temos aí essa questão do Apocalipse. Então, quem foi meu aluno lá no Ministério do Ensino, eu sempre falava isso, mas eu vou trabalhar aqui uma das cartas que o Senhor escreve a uma das igrejas, das 7 igrejas lá da Ásia. Não somente essas, tinham outras igrejas naquela região, mas ele escreve aí a essas 7 igrejas ali instaladas. E a igreja de Éfeso tem uma particularidade. Ela é uma carta tanto que Jesus escreve, quanto Paulo escreve para ela também, né? É interessante ressaltar isso, porque é uma igreja que recebe tanto uma carta do apóstolo Paulo, quanto uma carta do Senhor. Diferente das outras, né? São distintas, mas a igreja de Éfeso tem essa particularidade. E aí, a igreja que estava ali em Éfeso, o Senhor faz algumas recomendações, algumas advertências, mas faz elogios também. Então, assim, também não é diferente de cada um de nós. Tem algumas coisas que nós precisamos consertar, mas tem algumas coisas que o Senhor ressalta naquilo que nós fazemos na casa dele. Então, aqui nós vamos tirar de proveito desta carta aqui, a carta à igreja em Éfeso. E aí nós temos aqui algumas coisas interessantes. A cidade de Éfeso hoje ela fica no país, né, na região da Turquia. E aí, a cidade de Éfeso na época, ali de Paulo, e na época que a carta que João escreve, ela tinha um templo chamado Templo da deusa Artemis, ou então Diana, como os romanos preferiam chamar. A deusa Diana vai ter um grande evento aqui lá na cidade, que quando Paulo chega pregando Jesus Cristo, o Deus invisível, os artífices ali que faziam estátuas da deusa Diana, odeiam Paulo, porque na verdade é mexer na finança desses camaradas. Eles viviam de fazer, né, a deusa Diana em miniatura, principalmente de prata. Então esses artífices ali, quando viram a pregação de Paulo condenando a idolatria, viram na verdade que Paulo estava mexendo na fonte de renda, visto que esses camaradas tinham uma boa situação financeira devido ao grande consumo de ídolos da deusa Diana. A deusa Diana ela tinha templo tanto na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, melhor dizendo, quanto na cidade de Coríntio. Era uma deusa assim que fazia, na verdade, ali ela tinha templos aí em 2 lugares. E quando nós falamos em templo desses deuses, não fique pensando que era um templo enorme, assim, uma coisa, né? Era, na verdade, como se fosse hoje aí 6 por 6, mais ou menos, uns 30 e poucos metros quadrados, não chegava a 40 metros quadrados geralmente, que era onde ficava uma imagem desses deuses. Não eram templos suntuosos como muita gente pensa, mas era, na verdade, atraía muitas pessoas. E aí, ali em Éfeso, Paulo vai ter uma grande dificuldade ali da pregação, vai chegar a quase ser morto ali, por causa dessa questão de trazer um Deus invisível, condenando, na verdade, a questão da idolatria e das imagens. E aí, o apóstolo Paulo tem que ali empreender fuga daquela cidade por causa disso. Mas nós vamos trabalhar aqui a carta a Éfeso pela visão do Apocalipse. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Espírito Santo nesta manhã, para guiar você a toda a verdade que está nesse texto, e que ele revelasse ao seu coração aquilo que ele quer falar com você nesta manhã. Querido e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui de falarmos do teu nome, pregarmos a tua palavra e bendizermos o teu nome. Guia-nos na vereda da justiça por amor do teu nome e fala conosco através desse texto, que o teu Espírito possa nos guiar a toda a verdade, que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Então, livro aí do Apocalipse, versículo do 1 ao 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus,
e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então nós temos aqui esses 7 versículos aqui, falando aí desta carta, com vários apontamentos aqui, advertências, e como eu falei, também elogios a esta igreja. E aí, João aqui no primeiro versículo aí, ele dá aqui algumas condições. Ele dá o destinatário da carta, que não é uma pessoa em si, mas é a igreja e ao pastor desta igreja, que ele fala ao anjo da igreja em Éfeso, ou seja, ao pastor da igreja que está apontando aqui. E aí ele vai dizer que quem escreve é aquele que conserva, que tem na mão direita, ou seja, é ele que detém, o Senhor quem detém, tanto a igreja quanto os pastores, o anjo da igreja nas suas mãos. Então ele está dizendo aqui que, tanto, dando aqui o remetente, o destinatário e a proposta desta carta, são identificados aqui por João nesse primeiro versículo aqui. E a partir do versículo 2 é o que nós vamos trabalhar. E aí a nossa pergunta desta manhã é: o que podemos aprender desta carta? Você já deve ter ouvido várias mensagens a respeito disso, mas a gente vai tirar algumas coisas aqui que está no próprio texto. E aí no versículo 2, a primeira coisa que nós podemos extrair aqui: Jesus conhece em detalhe a sua igreja. É a primeira coisa que nós podemos ver aqui. Jesus conhece em detalhe a sua igreja. Jesus conhece em detalhes a minha vida e a sua vida. O Senhor sabe quem nós somos, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos um aglomerado de pessoas, um ajuntamento de pessoas que congregamos no mesmo lugar e formamos um corpo de Cristo local. Mas cada um de nós também se representa como igreja. E a nossa junção faz sermos uma igreja local. E existe a igreja de Cristo que está espalhada sobre toda a terra, que num grande e terrível dia o Senhor vai chamar. E aí todos juntos transformaremos não somente numa igreja local, mas na igreja do Senhor em toda a terra, se tornando assim a noiva de Cristo, para aquele grande dia das bodas do Senhor, que está separada para todos aqueles que o amam. Então nós estamos aqui, o Senhor nos conhece por cada detalhe, o Senhor sabe o que fazemos, o Senhor sabe o que deixamos de fazer. Então está aqui no versículo 2, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então essa igreja, primeira coisa, você só consegue identificar o que é falso quando você conhece o que é verdadeiro. Se você não conhece o que é verdadeiro, você pode ser enganado e levado pelos falsos. Porque existem tantas igrejas hoje que se desvirtuam do caminho da verdade, porque não buscam a verdade. É uma matemática simples. Quando eu me aproximo da verdade revelada na palavra, automaticamente eu me afasto do engano do mundo. Quando eu me constituo amigo de Deus, eu me constituo inimigo do mundo. É simples assim. Para onde eu vou, vai-me, na verdade, me afastar do outro. Se eu vou em direção a Cristo, automaticamente eu me afasto do mundo. Se eu vou em caminho, em direção à santificação, automaticamente eu faço o quê? Me afasto do pecado. Então a matemática do Evangelho ela é simples.
Se eu estou com o Senhor, eu busco o Senhor, eu busco a verdade, automaticamente eu me afasto do engano, da mentira. Então nós precisamos estar o tempo todo entendendo que o Senhor nos conhece, e nos conhece no íntimo, não somente na capa, no externo. Porque no externo a gente mostra aquilo que a gente tem de melhor. O pior a gente esconde para debaixo do tapete, né? Mas o melhor a gente mostra, as qualidades. Mas o Senhor nos conhece por inteiro, e Ele diz, eu falo assim, Ele começa ali, ó, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Então o Senhor nos conhece no íntimo, nos detalhes, Ele sabe quem nós somos. E aí Ele diz, vocês têm conhecimento, vocês sabem o que é verdadeiro, por isso vocês rejeitam o que é falso. Aquilo que não presta, vocês rejeitam, porque você sabe aquilo que é o correto, aquilo que é certo. Então nós vemos que essa igreja era uma igreja que tinha instrução, era uma igreja que tinha conhecimento, era uma igreja que se preocupava em instruir os seus membros. Tanto que o Senhor fala que Ele sabe disso e identifica isso nessa igreja. Então a primeira coisa que nós podemos extrair desse texto: Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece você, Jesus conhece quem você é, o Senhor sabe quem você é, o que você faz ou deixa de fazer, o quanto você tem trabalhado em prol da obra do Senhor, o quanto você tem se esforçado. Tem pessoas que às vezes falam assim, não, saí de uma igreja porque lá eles não me reconheciam, eles não me davam valor. Só que a gente se esquece que reconhecimento é para quem está morto, não é para quem está vivo. Quem está vivo não precisa ser reconhecido, só quem está morto. Porque quando a gente vai no ML fazer reconhecimento, a pessoa está viva ou morta? Viva ou morta? Então quem precisa de reconhecimento são os... Simples, gente. Quem está vivo não precisa de reconhecimento. É simples. Não estou inventando não, gente. Isso é básico. Você não vai no necrotério identificar o vivo, você vai identificar o morto. Então a pessoa quando fala assim, não me reconheceram, não reconheceram meus dons, os meus talentos, não sei o quê, ele já está morto e nem sabe. É um zumbi. Está andando, está se movendo, está fazendo as coisas, mas está morto. Porque está esperando uma coisa que não pertence aos servos de Deus. O servo, ele tem que servir. E aí o Senhor nos fala uma coisa muito séria. Se quando Ele vier, nós só fizermos o que Ele mandou, olha só. Se só fizermos o que Ele mandou, mesmo assim, seremos considerados servos inúteis. Se você acha que está fazendo muito, filho, está muito enganado. Então o Senhor conhece o nosso esforço, o nosso trabalho, e a gente agradece ao Senhor por ter nos escolhido, por ter nos feito servos da casa dele, trabalhadores da casa dele, e a nossa alegria está em servir uns aos outros, porque assim Cristo fez como modelo. Ele diz lá em João, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós também não viemos para ser servidos, nós viemos também para servir. Não viemos ser reconhecidos, porque o reconhecimento dos homens não nos garante nada. O que nos garante é sermos reconhecidos no grande e terrível dia como servos fiéis. É isso que nos interessa. Naquele dia sim, quando o Senhor da obra vier e pedir conta das coisas, nós precisamos ser reconhecidos como servos fiéis. Nesse dia vai fazer diferença ser reconhecido. E aí a segunda aplicação nossa é: Jesus reconhece a perseverança da sua igreja, o esforço, o trabalho. Ele diz assim no verso 3, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, sem retroceder, sem voltar atrás, sem olhar as dificuldades, sem olhar o tempo, sem olhar se está chovendo, se está fazendo sol, sem olhar as coisas, as situações adversas à sua volta, você simplesmente tem o prazer de servir, tem o prazer de aproveitar as oportunidades, de ensinar,
de estar orando, de estar intercedendo, por mais que a causa seja difícil, o caso parece impossível, você tem prazer ali, sem esmorecer na sua oração, e o Senhor vai dando resposta à oração daquele que crê. Então nós temos aqui o Senhor trazendo aqui para eles: você tem perseverado pelo meu nome, tem suportado provas por meu nome, sem esmorecer, sem olhar para trás, sem retroceder. Nós não temos opção de retroceder. Essa é uma opção que não cabe aos servos de Deus. Retroceder não é uma opção que nós temos. A nossa opção é sempre caminhar e avançar para conquistar aquilo para qual fomos conquistados. Amém? Terceira coisa, Jesus conhece os nossos erros e falhas. Conhece as nossas qualidades e as nossas virtudes, mas também conhece as nossas falhas e defeitos e erros, que está aí no verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. As primeiras obras, a obra do desejo queimando no coração de fazer a obra do Senhor, sem olhar as falhas das pessoas, sem olhar as dificuldades das pessoas, sem olhar as problemáticas do dia a dia. Porque quando nós começamos no Senhor e estamos apaixonados ali pela obra do Senhor e entendemos que fomos resgatados do reino das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor, que fomos comprados pelo preço de sangue, que Deus enviou o seu Filho amado para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Quando recebemos essa notícia que estávamos mortos em nossos pecados e delitos e fomos resgatados, que Cristo assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar, e agora não somos mais réus, não temos mais condenação sobre nós, porque estamos em Cristo. Quando nós entendemos isso, há uma alegria no nosso coração, e aí a gente precisa andar nisso, e a gente precisa comunicar a outros, para que outros tenham essa alegria também que nós recebemos. Mas aí, com o passar do tempo, a gente começa a olhar as coisas, e aí a gente lembra de Pedro. Pedro começa a andar por sobre as águas, ele recebe uma palavra: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá sobre as águas. Jesus fala: sou eu mesmo, vem Pedro. E Pedro se lança no mar, e começa a seguir o Senhor. De repente ele fala: peraí, a lógica humana não se anda por sobre a água, eu estou fazendo uma coisa impossível. Aí Pedro começa a afundar. Mas aí Pedro começa a afundar, mas Pedro faz o quê? Senhor, socorre-me. Ao mesmo tempo que ele vacila, ele volta, ele se arrepende. Porque ele não vai tentar nadar. Pedro era pescador, filho. Trabalhava no mar, sabia nadar, lógico. Mas ele faz o quê? Ele clama pelo Senhor: Senhor, socorre-me. Porque o Senhor é a nossa salvação. Então, quando o Senhor olha as nossas dificuldades, nós estamos assim. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo a paixão. Nessa semana nós estávamos na reunião dos ministros aqui da igreja, e nós falávamos dessa questão da paixão, aquilo que queima, aquilo que arde no nosso coração, e aquilo que nos dá vontade de fazer a cada dia mais. E aí, quando a gente é apaixonado, você tem prazer de estar ali. Como eu, por exemplo, eu sou da área de ensino, eu tenho prazer de estar na sala de aula, e quando tenho uma oportunidade de dar uma aula, de ministrar uma aula, isso pulsa, queima no meu coração, acende a paixão ali a cada dia, aquilo queima, arde. Mas se eu perder esse prazer, se eu perder essa vontade de estar na sala de aula, de estar de frente das pessoas, de me preparar para dar uma aula, de preparar um conteúdo, de olhar, de distrair, de orar ao Senhor para que me dê sabedoria de conduzir aquele grupo que Ele está me dando, se eu perder isso, eu também vou ser repreendido pelo Senhor. Eu também vou ser chamado a atenção, porque eu estou perdendo a paixão, estou perdendo o primeiro amor, por aquilo que eu fui chamado. Então aqui o Senhor adverte a igreja: eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. O Senhor não está falando que Ele esqueceu, está dizendo que abandonou. É diferente. Uma coisa é eu esqueci, rapaz, outra coisa é eu abandonar. Abandonar é fazer de propósito. Você não está esquecido, você deixou, você decidiu abandonar. Abandonar é uma decisão. Você não abandona por acaso,
você perde alguma coisa, você esquece alguma coisa, mas abandonar não é por acaso, é uma decisão. E aí o Senhor chama a correção, porque o Senhor sempre nos chama de volta, Ele sempre nos chama ao conserto. O Senhor não tem prazer em perder os seus servos, o Senhor não tem prazer que nós nos percamos, muito pelo contrário. E aí vem o quarto ponto aí, Jesus nos chama ao arrependimento, pois conhece os nossos defeitos. É sempre assim, o Senhor está nos chamando a um conserto, a voltarmos para Ele, a nos apegarmos a Ele. Ele fala: lembre-se, pois, de onde você caiu. A gente sabe onde a gente errou, aonde a gente fracassou. A gente pode até se fazer de desentendido, mas a gente sabe, no fundo a gente sabe aonde a gente está fraquejando, aonde a gente abandonou o Senhor. Ele fala: arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Aquilo que ardia, aquilo que incendiava o seu coração, volta lá. E se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A sua expectativa, a sua esperança. Vou tirar aquilo que eu te entreguei. O ministério que eu te entreguei, o dom que eu te entreguei, o Senhor vai tirar de nós. Aí lembra da parábola lá dos trabalhadores, o que recebeu 1 talento e não fez nada com ele, tira dele e dá para quem tem mais, porque ele usou, ele multiplicou o que recebeu. Então, se nós não fizermos aquilo para qual fomos chamados, a obra não vai parar não, filho. A obra não vai deixar de ser feita não. Mas só que outras pessoas vão receber aquilo que seria nosso, porque nós não fizemos. Então, arrepender-se é um fator principal e primar na igreja. Eu, uns anos atrás, conversava com uma pessoa e nós falávamos ali de pregação. E aí eu falava da pregação, que eu estava pregando sobre a vinda do Senhor, e falava sobre céu e inferno. E aí a pessoa falou assim: Jorge, mas se pregar isso, você perde popularidade. As pessoas evitam pregar isso, porque o povo não gosta de ouvir. Eu falei: não estou preocupado com o que eles gostam de ouvir. Porque quando a gente para olhar a palavra de Deus, a gente é movido pela palavra, manual de fé e prática. A mensagem dos profetas no Antigo Testamento era qual? Arrependam-se e volte ao Senhor. Essa era a mensagem. João Batista, o primeiro profeta no Novo Testamento, a voz que ia clamar no deserto. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se e volte ao Senhor. Aí vem o Senhor da igreja. Qual é a mensagem dele? Arrependam-se e volte ao Senhor. Pedro, no primeiro discurso, cheio do Espírito Santo de Deus, depois de ter sido revestido com o Espírito Santo de Deus, qual é a primeira mensagem de Pedro? Arrependam-se e volte ao Senhor. Toda a igreja primitiva, todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, qual era a mensagem? Arrependam-se e volte ao Senhor. Você acha que aqueles caras estavam todo mundo errado e a gente está certo de não pregar isso? Você acha que Jesus estava errado de pregar a mensagem que ele pregou? A gente vai pregar uma mensagem diferente do que ele estava pregando? Não tem como, gente. A nossa mensagem é a mesma que Jesus pregou, tem que ser a mesma que Jesus pregou. Porque o apóstolo Paulo disse: se nós não pregarmos o mesmo evangelho que ele pregou, que Jesus pregou, que João Batista pregou, que os profetas pregaram, seja maldito, seja anátema. E o que a gente mais tem visto aí é justamente anátemas no nosso meio, que pregam sobre tudo, menos sobre arrependimento, sobre mudança de vida, mudança do caráter do indivíduo. Então precisamos a cada dia fazermos isso, porque esta é a advertência do Senhor sobre esta igreja. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se esforçava, era uma igreja que dava retorno, mas era uma igreja que tinha abandonado as primeiras obras. E o Senhor chama a voltar ao conserto, o Senhor chama a consertar, porque o Senhor sempre vai chamar de volta aqueles que são seus. O Senhor sempre vai trazer de volta aqueles que são seus, chamando ao arrependimento. E aí, vamos dar seguimento aqui.
E aí no ponto 5, o Senhor nos adverte, o Senhor nos chama a atenção, mas o Senhor conhece as nossas virtudes. Aí ele vai dizer no versículo 6, mas você tem a favor de você, né? Ao seu favor, o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um povo que estava inserido ali no contexto da igreja, e ele apareciam em algumas regiões, que eles vinham corromper a doutrina do Senhor, dizendo, não tem problema a gente comer aquela comida ali não, vamos lá na festa do Deus pagão, que não tem problema não, está tudo certo, Deus entende, vamos nos juntar com aquele pessoal ali, cultuar com eles e adorar com eles, que Deus sabe como é que as coisas funcionam, está tudo certo, Deus perdoa. Não é assim não, gente. Há uma separação da nossa adoração com a adoração do mundo. A nossa adoração não é a adoração deste mundo. Nós temos um único e suficiente Salvador e Senhor. O nosso propósito é a palavra do Senhor, a palavra revelada. E aí quando nós entendemos isso, as obras dos nicolaítas vêm nos contaminar, vêm nos querendo nos prender a este mundo. Não tem nada a ver não, está tudo certo, está tudo tranquilo. E aí eles estavam desvirtuando a palavra do Senhor, desvirtuando o evangelho do Senhor, que é para nós nos afastarmos da corrupção, da prostituição, da maldade, da perversidade deste mundo, do lucro, ilegal, da verba ilegal, do negócio ilegal, de nós nos afastarmos de tudo isso e nos voltarmos cada dia ao Senhor, a praticarmos as boas obras. Não é as boas obras que nos salvam, mas o salvo é chamado para praticar as boas obras. É o contrário. Não vivemos para praticar as boas obras, mas praticamos porque já somos salvos. Não vamos ser salvos por elas, mas as praticamos porque já somos salvos, pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus, que nos desperta a servir o outro, a fazer o bem pelo outro, a glorificar o nome do Senhor através da nossa ajuda, da nossa posição, de estar facilitando a vida do outro. Então quando nós entendemos isso, nós nos voltamos ao Senhor, nós começamos a abandonar o erro. É como eu falei, se nós nos aproximarmos do bem, nós vamos nos afastar do mal. Se nós nos aproximarmos da verdade, nós vamos nos afastar da mentira. Se nós nos voltarmos ao Senhor, nós vamos nos tornar inimigos do mundo. Só que tem gente que quer ser legal com o mundo, tem gente que quer fazer as coisas que o mundo agrada, que o mundo gosta. Eu quero ficar bem com a sociedade, eu quero botar o meu vídeo e todo mundo curtir, eu quero botar o meu vídeo lá na internet, lá no YouTube, e todo mundo dá um like, que legal, ó, beleza, palavra legal. Não, nós não fomos chamados para isso. Faz parte? Faz, mas nós fomos chamados para condenar o pecado, para dizer para o pecador, que também somos, mas fomos regenerados pelo sangue de Cristo, que Deus está com o braço estendido, a mão aberta para salvar, para resgatar. Mas se não fizerem aceitando Cristo como único e suficiente Salvador, não tem como viver a eternidade com Deus. Porque a salvação não está no que nós fazemos, está no que Cristo fez. E quando eu aceito e permaneço nesta verdade, que não pode mentir, que não pode voltar atrás, que não pode retroceder, o Senhor me aceita na presença dEle. Então isso é a mensagem do Evangelho. E aí o Senhor conhece a virtude desta igreja, que odiava esse discurso falso, essas doutrinas falsas, esse ensinamento falso. Por isso a necessidade de conhecermos as doutrinas bíblicas. O conhecimento bíblico, ele é fundamental para nós identificarmos aquilo que é falso. De quando você vê assim, você fala, opa, isso não vou me sentar neste lugar. Porque lembra do salmista falando? Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Ele não anda ali com os pecadores, porque ele vai colocando uma condição. Primeiro o sujeito anda junto, depois ele se detém,
e depois ele se assenta. É progressão. Andar junto com o pecador, com o ímpio, não tem jeito, a gente vai andar. É como eu digo sempre, você pega o ônibus e você não escolhe quem é o passageiro do seu lado. Escolhe? Não. Mas se você tem um carro particular, você escolhe. Não escolhe quem você vai dar carona? Não escolhe? É diferente. No busão, vai pegar todo mundo, filho. Você vai andar com todo mundo. Agora, se deter é uma decisão. Está se detendo para quê? Para falar ou para ouvir? Para doar ou para receber? E aí o texto fala, não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que blasfemam contra o Senhor, daqueles que falam contra o Senhor. Então, é uma progressão. Então, nós, quando conhecemos o verdadeiro, conhecemos a verdade, nós definitivamente nos afastamos deste lugar. Nos afastamos desse ciclo vicioso. Nós vamos continuar tendo os mesmos amigos, conhecendo as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares. Mas nós vamos saber diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Saber conhecendo o que é verdadeiro. Só assim não vamos cair nas astutas ciladas do diabo. O Senhor nos manda a cada dia estarmos usando o escudo da fé. O escudo da fé é para não cair nas astutas ciladas do diabo. Então nós precisamos ter entendimento. E aí o texto nós continua aqui, nós vamos avançar. E aí, além de conhecer as nossas virtudes, o Senhor nos chama a um conserto. E se nós nos consertarmos, nos arrependermos, se nos arrependermos e nos consertarmos diante do Senhor, nós viveremos a eternidade com Ele. É como eu falei no começo aqui, o maior presente que nós recebemos do Senhor é saber que um dia vamos passar a eternidade com Ele. Você pode ter um carro bom, uma casa legal, tudo isso é perecível, tudo isso passa com o tempo. Você compra um carro, daqui a pouco ele perde valor de mercado. Quanto mais o tempo vai passando, mais valor ele vai perdendo, porque é passageiro, é temporal. Mas nós não buscamos as coisas temporais, embora elas sejam importantes, nós buscamos as coisas eternas. E aí o texto diz, eu amo esse texto aqui, o versículo 7, que às vezes a gente lê, passa rápido aqui, porque a gente já quer começar na outra carta, e não se atenta à grande riqueza que tem aqui nesse texto. Diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às... Vamos ler a parte juntas aí agora? Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso. Que árvore é essa? Que árvore é essa, gente? É a árvore que estava lá no Éden. Ela não deixou de existir. Quando o Senhor criou o jardim do Éden, no meio do jardim, Ele colocou quantas árvores lá no meio do jardim? Quantas? Quantas? 2, gente. Foi uma não, colocou 2. Tem gente que pensa que Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, Ele colocou 2 árvores. Coloca o versículo 9 aí, de Gênesis 2, por favor. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. Volta aí, por favor. Está vendo ali quando Satanás fala com Eva, e Eva olha e vê que a árvore é o quê? Agradável aos olhos e boa para alimento? Mas o que o texto diz? Todas as árvores eram assim. Lembra que eu falei do engano? Se você se afasta da verdade, você vai para o engano. Todas as árvores eram agradáveis à vista, ou seja, aos olhos, e todas as árvores eram boas para o alimento. Não era só aquela, era todas.
Mas quando o sujeito quer errar, filho, tudo é pretexto. Quando o sujeito quer se desviar, tudo é pretexto. Até usar um argumento que é falso. Porque o argumento lá é falso. Porque ali está dizendo que todas as árvores eram assim. Mas aí ela preferiu ir para o engano. Preferiu ir para o erro. Coloca, por favor, outra parte. E também da árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem, e duas árvores diferentes estavam lá no meio do jardim. E aí sabe que mantinha um homem imortal? A árvore da vida. Por que o Senhor arranca o homem e a mulher do jardim? Porque eles já eram desobedientes, eles iam continuar comendo a árvore da vida, filho. Iam continuar imortais. Não é só o pecado que afasta o homem do jardim, é o direito de comer da árvore da vida, que vai estar no livro de Apocalipse. E ele diz aqui, ó, vai dar o direito de nós comermos. Lá em Apocalipse 22, 2, diz assim, ó: no meio da praça da cidade celestial, né, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida. Ela que estava lá no começo, está aqui no final. A mesma árvore que estava lá atrás, também está aqui. E aí diz, ó: produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A mesma árvore lá, que Deus não permitiu que o homem voltasse ao Éden, para comer, para não continuar imortal, agora está lá no Apocalipse. E quando nós estivermos na Jerusalém Celestial, nós vamos comer dessa árvore de novo, para sermos imortais novamente. Aí vamos passar a eternidade com Deus, comendo desse fruto e desfrutando dele todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa. A árvore, ela está lá, esperando por cada um de nós. Era isso que mantinha a imortalidade, porque tem gente que acha que Adão e Eva eram eternos. Não, gente. Não. O eterno, único Deus. Não sabe, não ouviste que Deus, o eterno, único, só Deus. Anjos imortais, Satanás e seus demônios imortais, foram criados, tem um início. Deus não tem início, não tem meio, não tem fim, porque Ele é o eterno. Antes que houvesse antes, Deus já estava lá. Depois do depois, Deus vai estar lá. Deus não foi, Deus não vai ser, Deus é. É contínuo, sempre. Sempre existiu e sempre vai existir. Então a árvore da vida que está no jardim, que nos foi privada por causa do pecado, nós vamos nos voltar a alimentar desta árvore, porque ela que nos dá condição de vida, é a palavra que nos dá condição de vida, é estarmos na presença do Senhor todos os dias que nos dá condição de vida, é termos comunhão plena com Deus que nos dá condição de vida. Por isso que quando estivermos na presença do Senhor, lá na Jerusalém Celestial, a palavra diz que não haverá mais o quê? Sol, nem lua, porque o Senhor, a sua presença vai clarear toda a cidade, vai iluminar toda a cidade. Então não vai precisar de luz, não vai precisar de luz elétrica, nem de nada, nem de candeeiro, nem de candelabro, de nada, porque o Senhor será a sua luz, Ele vai iluminar tudo. E nós vamos desfrutar da presença do Senhor, vivendo em todo o tempo. Não terá choro nem doenças lá. Por quê? A árvore produz o que? Cura. A gente passa direto por esse texto e nem vê a grandeza do que João está falando aqui. Jesus está falando para João. João, há uma árvore que você vai se alimentar. Por isso lá não haverá dor, nem choro, nem ranger de dente, porque a árvore vai alimentar não somente a uma parte, mas vai alimentar no todo.
e nós desfrutaremos da presença do Deus eterno. Viveremos na presença do Senhor, na comunhão plena, sabendo que Deus preparou o melhor para nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. O Senhor tem uma árvore da vida para mim, para você. O Senhor deixou separado o melhor para mim e para você, porque naquele dia nós vamos desfrutar de estarmos na presença do Senhor, nos alimentando desta árvore, e aí na Jerusalém celestial nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. E aí, como eu falei, nós estaremos lá naquele grande e lindo coral, cantando, celebrando ao Senhor, exaltando e bendizendo junto com os anjos que glorificam o Senhor noite e dia, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E nós estaremos lá neste dia. Então eu e você somos chamados a desfrutar desta presença, a desfrutar deste momento. Como eu falei, as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então que nesta manhã você possa ter aprendido algo importante sobre esta carta. Mas se você não lembrar de tudo, filho, pastor, não consegui lembrar de tudo, lembra da árvore da vida que está preparada e reservada para nós. Lembra disso, que isso é o mais importante de tudo, que o Senhor separou a árvore da vida para nós. Ele separou a vida para nós, para vivermos na eternidade com Ele, a termos um corpo glorioso, um corpo que não vai perecer com o tempo, que não vai envelhecer, mas esse corpo vai ser necessário para podermos viver a eternidade junto com Deus. Porque esse corpo aqui não pode herdar a imortalidade, ele não pode herdar aquilo que é perfeito. Porque, como eu falei, o nosso corpo tem uma data de validade, mas cedo ou mais tarde vai vencer. Alguns vencem mais tarde, outros vencem mais cedo. É igual produto. Tem produtos que com 3 meses de estrago, tem produto que leva anos. Tem gente que passa 10 anos, perece, tem gente que passa 50, perece, tem gente que chega a 100. Mas cada um de nós, um dia neste mundo, nós vamos fechar os olhos. E aí temos 2 opções: ou descansarmos no Senhor ou não, ou dormirmos no Senhor ou não. Porque alguns já dormem no Senhor, e outros, como nós, esperamos a vinda do Senhor. Quando o Senhor voltar, aqueles que dormem vão se ressuscitar primeiro, e nós, os que estamos vivos, se estivermos vivos lá, teremos um corpo glorioso para podermos entrar na glória eterna junto com o Senhor. Então, é esse dia que eu aguardo, é esse dia que eu espero. E nós, ao participarmos da mesa do Senhor, nós nos lembramos e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia é para isso. A Santa Ceia não é só para nós celebrarmos e compartilharmos aqui do pão e do vinho, não. É para evangelizar. Porque toda vez que a gente come do pão e bebe do sangue do Senhor, a gente está dizendo que a gente aguarda a vinda dele logo. Cedo vem. E aí, quando a gente está comendo aqui do corpo do Senhor que padeceu por nós e do sangue dele que foi derramado para nos purificar de toda injustiça e de toda culpa e de todos os pecados, aí quando a gente acaba de fazer isso, a gente agradece ao Senhor, porque Ele nos aceitou, mesmo na condição de pecadores. Então este é o tempo de nós participarmos da mesa do Senhor, consciente de que fomos chamados e fomos comprados por um preço de sangue, preço caro, que Cristo morreu para nos conceder a vida eterna com Deus. Então, neste dia, eu convido a você a refletir diante do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que fui regenerado na condição de pecador, pelo teu sangue que me comprou, que me lavou e me purificou, e me fez mais do que vencedor, porque o Senhor me amou. E nesta manhã,
eu vou participar dos elementos aqui, com meu coração limpo, com meu coração livre, não tendo nada que me condene diante do Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço para que eu pudesse ter esta vida novamente, restaurada na plenitude do amor de Cristo. Então, neste dia, ao participar do corpo e do sangue do Senhor, lembre-se disso, você está na presença do Eterno, daquele que conhece os nossos corações, as nossas limitações, sabe das nossas deficiências, mas sabe também que nós somos apaixonados por Ele e vivemos para a honra e glória do nome dEle. Então, nesta manhã, convido você a ir no seu lugar, a fechar os olhos, e nós vamos agradecer o Senhor por este dia, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por fazermos parte da casa do Senhor, do celeiro do Senhor. Nós nesta manhã nos encontramos aqui, neste momento deste banquete espiritual, onde a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações, e trazemos a alegria, Senhor Deus, de sermos participantes da mesa do Senhor. Então, Pai, ao pegarmos cada elemento, ao participarmos de cada elemento, possamos ter no nosso coração o desejo de sermos um anunciador da Tua vinda, que está próxima, que a cada dia bate às portas a vinda do Senhor, e o Senhor nos chama a este concerto, a declararmos o nosso amor a Ti. Muito obrigado pela paciência que o Senhor tem tido conosco, nos aceitando a cada dia, renovando a Tua misericórdia sobre nós. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.